Hoje nós vamos falar então sobre um outro pensador, um dos mais importantes e também influentes pelo positivismo, o Émile Durkheim. Émile Durkheim também imaginava a sociedade como um organismo vivo, em que suas partes desempenhavam funções distintas. Assim, o organismo que funcionava com suas partes perfeitamente tinha uma harmonia social. Segundo Durkheim, para que essas partes funcionem perfeitamente, deveria ser introjetado pelos indivíduos as normas, regras, ou seja, a moral daquela sociedade em si. Assim, as relações dos indivíduos seriam harmoniosas, pois constituiria então a chamada consciência coletiva. A consciência coletiva funcionaria como se fosse uma moral, ou seja, aquilo que os indivíduos interpretam como certo e errado em uma determinada sociedade. E segundo Durkheim, essa consciência coletiva, ela sobrepõe sobre os indivíduos, ou seja, tendo uma certa prioridade das questões coletivas sobre o indivíduo. A consciência coletiva é possível nós observarmos nas nossas instituições, que segundo Durkheim seria como se fosse uma cristalização dessas morais que são estabelecidas nas relações dos indivíduos. Para a gente entender melhor o que são as instituições, eu vou dar o exemplo da família. A família, ela contém ali todas as regras do que a gente considera como certo e errado dentro de um núcleo familiar. Só que esse certo e errado, ele tem que estar interconectado com a própria sociedade. Caso contrário, há então uma certa desarmonização daquela moral estabelecida em sociedade e aquilo então que é estabelecido dentro da família. Segundo Durkheim, dá para a gente entender que os seres humanos são como se fossem produtos dessa sociedade. E essa sociedade, além de nos impor determinado comportamento sobre a nossa capacidade individual, também deixa transparecer parte da nossa individualidade. Ou seja, somos então produto do meio e também parte das nossas individualidades. Essa consciência coletiva estabelecida no grupo social, ela pode variar de uma sociedade para outra, sendo maior ou menor dependendo do grau evolutivo em que essa sociedade se encontra. Então, quanto maior a consciência coletiva, ou seja, quanto maior a integração dos indivíduos, aquilo que eles encontram como certo e errado, estarem entre eles certo do que é certo e o que é errado, nós vamos estabelecer então a chamada coesão social, ou seja, onde cada indivíduo sabe bem, muito bem, as regras do jogo, ou seja, as regras que ditam essa sociedade. Durkheim, sendo cientificista e também positivista, propõe uma análise da sociedade através dos fatos sociais, pois os fatos sociais revelam a realidade das relações dos indivíduos de uma sociedade dada. Durkheim propõe que para nós entendermos a sociedade é necessário então observarmos as crenças, os valores, os costumes, a tradição de uma determinada sociedade. E para isso ele propõe que a análise dos fatos sociais seria então possível observar a realidade de uma dada sociedade. Durkheim fala que para observarmos os fatos sociais é importante que o cientista social tenha uma postura neutra e objetiva. Neutra no sentido de não colocar ali os seus valores pessoais na sua pesquisa, para não deturpar então o próprio resultado científico. E objetiva, ou seja, traçar métodos que possam ser observáveis na prática objetiva, ou seja, os fatos sociais demonstrariam através da realidade a objetividade de como os indivíduos agem em sociedade. Segundo Durkheim, os fatos sociais não podem ser confundidos com fatos psicológicos isolados ou fatos orgânicos ou advindos mesmo da própria natureza. E para isso ele então desenvolve 3 características para a gente identificar o que são os chamados fatos sociais. Os fatos sociais então teriam a característica da exterioridade, ou seja, está fora do âmbito de ação do indivíduo, pois é algo social. Não cabe ao indivíduo, às vezes, definir algo que já é social. É o mesmo que falar, eu não sou a favor das eleições, mas por ser um fato social, ele vai acontecer independente da minha vontade individual. A coercitividade é uma outra característica. E para utilizar o mesmo exemplo das eleições, eu vou dizer que se eu não sou a favor das eleições e não votar, há então uma coercibilidade sobre esse meu ato. Se eu não voto, provavelmente eu terei então que realizar determinadas atitudes para entrar em acordo com a justiça eleitoral. Caso contrário, eu vou ter então restrições nas minhas relações com a sociedade, inclusive com o meu próprio CPF.
Outra característica é a generalidade, ou seja, as eleições é algo que acontece e se estende por toda a sociedade brasileira. Então não é algo que acontece isoladamente num lugar e no outro não acontece. Então, se é algo geral, se acontece em todo o âmbito geral, então aquele fato é social para aquela dada sociedade. Então é isso aí, pessoal. Falei um pouco sobre Durkheim, sobre a sociologia. Falamos então sobre consciência coletiva, sobre coesão social, fatos sociais e espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, eu ainda vou continuar falando sobre esses assuntos e sobre o próprio Durkheim. Falarei sobre a solidariedade e também sobre o suicídio. Não deixe de acompanhar as aulas. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.